tempo passa, Deus vem e estabelece algumas leis, cria um povo dentro do Egito, através de Jacó. Os filhos de Israel se tornam uma nação. Deus arranca eles com mão forte, mas Deus vai dizer que não eliminaria todos os inimigos de Israel, porque todas as vezes que Israel pecasse contra Deus, Deus permitiria que uns dos inimigos viessem os assolasse. E o povo agora peca contra Deus, abandona os princípios de Deus, se entrega à maldade, e Abacuque vive nesses dias. E Abacuque vai questionar a Deus: até quando, Senhor? Tu vai permitir que a maldade triunfe sobre a bondade, que a mentira triunfe sobre a verdade, que o justo sofra na mão do ímpio? E Deus responde a Abacuque: Abacuque, eu vou fazer uma obra no meio dos filhos de Israel, que quando for contada, ninguém vai crer, porque uma coisa é certa, nunca, e não vai ser agora, que o triunfo dos ímpios passa desapercebido diante de Deus. Não passa. Uma hora a cobrança vem. A Bíblia diz no Salmos 91, versos 8: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Deus sempre está de olho sobre o que está acontecendo sobre a face da terra. E isso não vai passar batido. Você pensa que essas pessoas que estão lutando, tentando para destruir as famílias, vai ficar por isso mesmo? Você pensa que essas pessoas que estão agindo de corrupção, de mentira, vai ficar por isso mesmo? Você pensa que essas pessoas que estão lutando para que as drogas sejam liberadas e aprisione cada dia mais e mais jovens e destrua mais e mais famílias, vai ficar desapercebido? Você pensa que essas pessoas que defendem essas pautas abortistas, vai ficar desapercebido? Uma hora a ira de Deus virá sobre os filhos dos homens que têm se entregado à maldade. Por outro lado, a Bíblia diz: porquanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eu vos pouparei na hora da tentação que há de vir sobre a face da terra. Ou seja, a ira virá sobre os ímpios, mas Deus vai guardar a igreja, Deus vai proteger a igreja, Deus vai arrebatar a igreja, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia, glória a Deus. Então Deus diz a Abacuque que vai trazer um juízo, que vai permitir que os caldeus, que a gente sabe que os caldeus são o povo babilônico, invada Israel e assole Israel. Deus fala a Abacuque que vai entregar o povo, aleluia, e Deus manda Abacuque escrever em tábuas gigantescas o que ele vai fazer, para que quem passar correndo, fazendo culto, seus exercícios lá, mesmo correndo, consiga ler. E Deus estabelece um juízo, e chega um momento, Nabucodonosor entra em guerra com o faraó do Egito. As duas maiores potências do mundo antigo entram em conflito. A maior batalha que acontece é a batalha de Cárquemes, porque aconteceu na cidade de Cárquemes e é conhecida historicamente como a batalha de Cárquemes. Há um confronto sangrento entre o povo do Egito e o povo da Babilônia, mas quem sai vitorioso é Nabucodonosor. Nabucodonosor vence e se torna um imperador do mundo. No governo de Nabucodonosor, ele governa sobre todas as nações. Nabucodonosor vira o maior império do mundo antigo. Ele que criou os jardins suspensos da Babilônia, que era um jardim no alto, e deu de presente para sua esposa. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pense comigo, o cara deu de presente para a esposa uma das 7 maravilhas do mundo. Era a mesma coisa que eu chegasse na minha esposa hoje e falasse: amor, toma de presente o Cristo Redentor, toma de presente a Torre Eiffel, toma de presente as pirâmides do Egito, que é uma das maravilhas do mundo antigo e continua sendo uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Toma, pai, minha esposa, de presente a estátua da liberdade. Foi isso que Nabucodonosor fez. Ele foi um imperador que teve grande potência, até o momento que ele se exalta olhando para a Babilônia e dizendo: não é essa a Babilônia que eu edifiquei. E nesse momento Deus abate ele vai para o pasto, come capim. Quando ele lembra de Deus, se humilha, Deus volta ele para o posto, porque, aleluia, quando o homem se exalta, Deus abate ele, mas quando ele se humilha, Deus exalta ele novamente.
Louvado seja Deus. Mas o governo da Babilônia é que vai entrar em Israel e assolar Israel. Quando nós lemos Salmo 137, nós vamos ver que o cativeiro não foi bom, não foi excelente e não foi perfeito. Até porque quando Nabucodonosor ele invade Israel algumas vezes, em uma delas, meu pastor, o senhor que conhece mais Bíblia do que eu, sabe que eles tomavam os nenéns de suas mães e atiravam com toda a força sobre as pedras. E as mães viam seus bebês morrer na sua frente. Destruíram casas, famílias, abusavam sexualmente de mulheres. Foi uma devastação que Nabucodonosor fez em Israel, mas tudo isso porque o povo está colhendo os males que plantou, e o povo vai parar no cativeiro babilônico. E no cativeiro babilônico, alguns profetas de Deus foram para lá também, mas o que me chama a atenção é que permaneceram profetas. Jeremias, Abacuque, Sofonias, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, foram homens que viveram naquele período do cativeiro babilônico, mas mesmo vivendo naquele período difícil, permaneceram crentes, permaneceram profetas. E em uma de suas levas, Nabucodonosor, já governando tudo em paz, ele tem uma ideia, chama um de seus eunucos, Aspenais, se não me falha a memória, e ordena que ele vá e invada Judá e traga da classe nobre, da classe real, jovens, sábios, formosos, sem defeitos, para assistir diante dele. E assim fazem, vão e trazendo esses jovens, vão trazer 4. Um deles se chama Daniel, outro Misael, Ananias e Azarias, que futuramente serão conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 4 jovens são tragos para a Babilônia e se destacam, não porque chegaram lá e obtiveram privilégios, não porque chegaram lá e já foram reconhecidos, não, eles se destacam porque chegaram lá e começaram a enfrentar provas. Aleluia, é isso que muita gente não entende. Quer chegar no ambiente e quer ser honrado, quer ser exaltado, quer ser colocado lá em cima, mas não entende que toda exaltação tem um processo antes. Jesus aparece, é cheio do Espírito Santo, e depois que é cheio do Espírito Santo, ele vai para onde? Para o deserto. A nossa geração é uma geração que não suporta mais ouvir pregadores do Evangelho. Querem ouvir coach. Por quê? Porque o coach diz que você não vai sofrer. Você é o ursinho carinhoso de Deus, você é a coisinha fofinha de Deus. E isso não é verdade. Crente chora, crente passa deserto, crente passa fornalha, crente enfrenta cova, mas tem um porém: aonde ele passa, Deus passa com ele. Aonde ele está, Deus está com ele. E a prova não é para matar, é só para forjar o caráter, para Deus colocar onde ele tem que colocar. Então eles chegam e vão passar algumas dificuldades. A primeira, chegaram formosos, sábios, bonitos, de classe nobre, porque eu quero destacar isso aqui. Se o adversário das nossas almas está de olho em mim, está de olho em você, é que ele sabe que nós não pertencemos a qualquer classe. Ele sabe que o sangue real corre nas nossas veias. É por isso que ele quer te parar, ele quer fazer com que você desista, ele quer fazer com que você desvie, ele quer fazer com que você não volte para Jesus, ele quer te parar, quer te manter lá, porque ele sabe que você pertence à classe real, você pertence à realeza do céu. Pedro vai dizer: porque vocês não foram comprados com ouro, nem com prata, mas com o precioso sangue, sangue real de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Você não é qualquer povo, então pelo
amor de Deus, mesmo no vale chore, mas chore com dignidade. Mesmo na prova chore, mas chore com dignidade. Eu lembro numa certa feita, a irmã cantando esse hino, pastor, e eu me recordei de um dos maiores vales que eu vivi na minha vida. Meus sobrinhos tinham aproximadamente 5 anos de idade, a menina, e o rapaz tinha uns 7 anos, e eu ia sair para pregar em um congresso em Cristalina de Goiás. Minha irmã me chamou e disse: Gabriel, acabou o gás e não tem comida para dar para os meninos. O que eu faço? As irmãs tinham mandado dinheiro para mim comprar a passagem para ir pregar lá. Eu pensei, a Bíblia diz que aquele que não honra a família é pior do que o incrédulo e negou a fé. Eu pensei, rapaz, eu não vou não. Vou inventar uma desculpa para as irmãs e vou comprar o gás e alguma coisa aqui para os meninos comer. Aí o Espírito Santo falou: não é tu que assume a tribuna e diz: pregue que dos teus eu cuido? Está na hora de tu viver o que tu prega. Vá pregar a minha palavra. Eu saí de casa com o coração pesado, pensando nas crianças. Peguei o ônibus, estou indo, no meio do caminho eu recebo uma ligação mais triste. Um jovem amigo meu, um dos rapazes mais crentes que eu conheci na história. Ele estava há 3 dias de jejum fazendo missão no Piauí. Atravessaram o rio para pregar no estado do Maranhão. Pregou. Quando eles estavam voltando, a canoa virou e ele morreu para salvar a namorada. Recebi a notícia: David morreu. Eu já estava triste, fiquei mais triste. Cheguei no culto, aquele sentimento de angústia, pensando em casa toda hora, pensando nos meus sobrinhos toda hora, pensando no jovem que tinha morrido. Aí, naquele momento, o diabo quis me entristecer, cochichando no meu ouvido: isso aí é porque tu prega duro demais. Muda a mensagem, que tu vai parar de passar esse tipo de prova. Aí ao mesmo tempo eu pensei: rapaz, João Batista perdeu a cabeça e não mudou a mensagem, por que é que eu vou mudar? Aí, mesmo triste, era um congresso de irmãs, as irmãs começaram a cantar: entoarei louvores, não cessarei meu canto. Quando elas entraram no refrão, irmão, parece que elas estavam cantando só para mim. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorar. Irmão, me deu uma raiva do inferno naquela hora. Eu falei: quer saber do negócio? Hoje é que eu vou pregar. Quando o pastor passou para mim o microfone, eu já peguei. Falei: é hoje. Aleluia. Aquele dia eu preguei, irmão. Pensa, usei todos os pregos que eu tinha numa pregação só. A glória tomou a casa. Teve um momento que não dava mais para pregar. Eu parei assim, fiquei olhando. Satanás veio no meu ouvido e cochichou: de que adianta tudo isso se os seus sobrinhos estão em casa com fome? Aleluia. Naquele momento eu falei: do que adianta, Satanás? É que tu vai voltar de cadeira de roda para casa hoje. Tinha um senhor de cadeira de roda na igreja. Eu falei para os obreiros: desce ali e traz ele. Os obreiros assustou porque o rapaz tinha sofrido um acidente com um trator, era impossível ele andar. Eu falei: traga lá ele. Qual pastor trouxe? Eu olhei para ele e falei: em nome de Jesus, levante e anda. Do jeito que ele estava, ele ficou parado. Mas aquele dia eu estava igual Pedro e João na porta do templo Formosa. Eu peguei na mão dele e falei, eu disse: em nome de Jesus, levanta. Ele levantou, falei: anda. Ele saiu andando. Eu falei: agora sai caminhando. E aquele dia o diabo voltou de cadeira de roda para casa e o nome do Senhor foi glorificado. A prova não é para nos matar. A dificuldade não é para nos parar. É para produzir azeite, que a azeitona é espremida. Aleluia, louvado seja Deus. Você não vai morrer nesse vale, nessa cova, nessa fornalha, nessa dificuldade, não vai. Nesse deserto não vai. O nome de Jesus vai ser glorificado. Quem acredita, adora Jesus. Aí o que acontece, irmãos? Ô glória, eles vão parar ali. Estão ali, tá tudo bem. De repente, primeira prova. O rei ordena
que todos os sábios, magos, astrólogos, toda a classe lá, agora coma do seu banquete, que era oferecido aos deuses da Babilônia. Vários historiadores chegam à conclusão que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens em fase de adolescência, dos 15 aos 18 anos. E adolescente, irmão, os manjares que o rei servia, o vinho que o rei servia, era coisa fina, era coisa boa, eram as melhores comidas da Babilônia, porém eram oferecidas aos deuses. É difícil para um adolescente, é normal você entrar em casa que tem adolescente e você vê uma mãe falando: eu não compro mais nada aqui para dentro dessa casa, vocês comem tudo de uma vez? É normal ver isso em casa que tem adolescente. Então esses jovens estão com um banquete diante deles, mas eles sabem que são oferecidos aos deuses. E Daniel olha e diz: eu não vou participar disso. Chama o eunuco que cuidava deles e diz: poupa a gente disso, deixa a gente comer legumes. Aí a conversa do diabo é sempre a mesma, né? Não, se vocês não participar do banquete, vocês vão ficar mais feio que os outros jovens. Aí Daniel: não, experimenta a gente por um tempo e você vai ver quem vai ficar feio e quem não vai. Porque a conversa do diabo é sempre a mesma. Tu vai ficar crente, cara. Vai usar essas roupas aí, que não é sensual, vai ficar feia. Vai ficar feio. Não existe um povo mais elegante do que os servos de Deus. Aleluia. Sara com 90 anos de idade, Abraão teve que dizer: não diga que tu é a minha esposa não, senão vão me matar para te tomar. Quem é que quer tomar uma idosa de alguém, irmão, para se casar? É porque a mulher tinha 90 anos, mas era uma elegância só. E a Bíblia diz para a serva de Deus se vestir como a Sara, e outras mulheres se vestir. Então serva de Deus não é para andar descabelada, feia, horrorosa, não. Serva de Deus tem que andar elegante, mas com postura. Servo de Deus tem que andar elegante, mas com postura. Não precisa extravasar. Não precisa estar aí com as tomara que caia o pastor, tomara que caia o pregador, tomara que caia todo mundo. A saia parece um cinto de tão curta. Aí vai para a internet e fica se expondo, ainda põe assim: é meu pastor e nada me faltará. Está faltando vergonha, está faltando cultura cristã, está faltando temor diante de Deus e muita coisa. O evangelho não mudou, o evangelho ainda é o mesmo, ele é transformador, é mudança de cara. Nós não precisamos imitar o mundo. Ah, mas vai ficar feio. Isso é o que o diabo diz. Mas deixa o tempo passar. Quem não se entrega aos banquetes, quem não se entrega à proposta do inimigo, o tempo passa, vira um pai de família honrado, vira uma mãe de família honrada. E quem se entrega, geralmente vira mãe solteira de 3, 4 filhos. Não tem felicidade o rapaz na vida sentimental, casa separa, não vive feliz, não prospera na vida. Quem se entrega aos banquetes que o inferno oferece, mas quem permanece, oh glória, Deus honra, oh glória. Não aceite a proposta do inimigo. A Bíblia diz que Daniel propôs no coração. Tem coisa que Deus nos liberta, tem coisa que é eu que tenho que propor no meu coração, e Ele me ajuda. Tem atitudes que é eu que tenho que tomar. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles têm uma atitude, eles ficam mais formosos do que os outros. Eu vou liberar uma palavra profética para quem se posicionou e rejeitou a proposta do inimigo. Te prepara, porque a honra de Deus vai vir. Alguém vai olhar e vai dizer: aleluia, tá formoso, tá formosa. Vai dizer igual no Salmo 126: quão grandes coisas fez o Senhor por estes, por isso nós estamos alegres. Glória. Então eles rejeitam a primeira proposta. Só que o inimigo não brinca. Eles estão ali, estão crentes. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Nós não somos só vencedores, senão não tinha graça. Pensou vencer só uma aí.
Não. A gente vence uma hoje, respira, vem outra. E a gente vence a outra. Só que a Bíblia diz, Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 11. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Nós vencemos não porque somos fortes, mas porque alguém derramou sangue na cruz, para nos tornar mais do que vencedores. Aí eles estão lá, está tudo legal, né? Está tudo em paz, até o rei Nabucodonosor ter um sonho. Ele acorda perturbado, chama os caldeus não conseguem interpretar, chama os magos não conseguem interpretar, chama os astrólogos, não conseguem interpretar, chama os feiticeiros e toda a classe que tinha lá, não consegue interpretar, porque aquele sonho era de Deus. E tem gente que Deus tem sonho para ele, mas ele está procurando viver o sonho em macumba, em feitiço, em astrologia, em tanta coisa, só não procura Deus. Mas o dia que procurar Deus, vai entender que o sonho de Deus é maior, que Deus realiza sonho, Deus interpreta e ainda realiza sonho. Aí ele fica furioso, porque nenhum dos seus, deixa eu correr aqui para a gente encerrar, nenhum dos seus lá consegue interpretar. Ele fica indignado e manda matar todos os caldeus, todos os astrólogos lá, todos os sábios vão ter que morrer. Quem está incluso no pacote? Daniel, provavelmente estava em casa orando, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí chega os filhos do cão para pegar Daniel para morrer. E Daniel, peraí, por que é que eu vou morrer? O que eu fiz? Quem nunca, né? Deus, por que eu estou passando por isso? Porque essa prova toda. Por que eu vou morrer desse jeito, Jesus? Calma, você não vai morrer. É só mais uma prova para você vencer. Aí ele explica a situação. Não, Nabucodonosor teve um sonho, ninguém consegue interpretar, tal. Ele falou, não, me dê mais um tempinho aí, que eu vou dar a resposta do sonho para ele. Tá bom. Aí ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego e fala, vamos orar, porque crente resolve as coisas orando. Não é saindo na pancada, não é postando em direta no Facebook, no Instagram ou qualquer coisinha. Porque, irmão, tem rede social de crente que você entra lá pensando que vai ver uma pregação, você se sente em Israel. Parece o muro das lamentações, de tanta lamentação, de tanta indireta. Você não precisa disso. Se resolve as coisas é orando. Aleluia. Não está gostando da atitude do pastor? Não fique jogando indiretinha, não vá orar. Não está gostando da atitude da liderança? Não fique de indiretinha, não vá orar. Está difícil, vá orar. Aleluia, está estreito, vá orar. Quer casar, vá orar. Eu orei e consegui casar. Se você orar, você vai conseguir também. Aleluia, tem um negócio arrochou, vá orar. Crente ainda vence batalha orando. E eles vão orar, o céu se abre, Deus revela o sonho. Daniel 2:22, Deus revela o oculto, profundo e escondido. Conhece que está em trevas e com ele mora a luz. Deus revela. Daniel vem até Nabucodonosor. Nabucodonosor diz, Daniel, tu pode me contar o sonho e falar a interpretação? Daniel olhou e disse, eu? Mas Deus sim. Se fosse alguns profetas de hoje, é eu mesmo. Está estreito o negócio, irmão. Tem gente se achando que é o próprio Cristo. Tem artistas gospel cobrando por presença. Para mim estar no evento de vocês é tanto. Para mim cantar um hino é tanto. Para mim cantar 2 hinos é tanto. Tem que ter hotel 5 estrelas. Tem que me buscar em carro de luxo. Se chegar lá com um carro, né, mais ou menos, ele não vem, não vai. Eu já ouvi relatos. Eu rodo o Brasil todo. Estou pregando em quase todos os estados do Brasil. Quase todos os finais de semana eu estou em algum lugar diferente. Os irmãos olham assim e falam, pregador, continua nessa simplicidade, porque eu vim buscar um camarada aqui. Isso o irmão disse para mim, no carro que eu tinha acabado de tirar da concessionária. Eu estava tão feliz que eu pedi ao pastor, deixa eu buscar o pregador no meu carro novo. Quando chegou lá o pregador, você vai me levar nesse carro? Não tem um carrinho melhor. É esse tipo de pessoas que a igreja anda patrocinando. Mas Deus vai levantar uma geração igual Daniel. Eu não,
Deus. Uma geração igual João Batista, importa que eu diminua e que ele cresça. Aleluia. Faraó do Egito, José, tu pode dar interpretação do meu sonho? Eu não, Deus. É Deus. Aleluia. Quem aviva não é o pregador, é o Espírito Santo. Quem cura não é, aleluia, a irmã que tem um dom de cura, o irmão que tem um dom, não, é Jesus Cristo. O avivamento é Cristo, quem opera é Cristo, quem é digno de glória é Cristo, quem é digno de louvor é Cristo, o dono da igreja ainda é Cristo. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Ele olha e fala: olha, rei, o teu sonho homem nenhum poderia interpretar. Deus decidiu te revelar as coisas que futuramente irão acontecer. Tu sonhou com uma estátua, ela tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o abdômen e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés metade barro, metade ferro. E uma pedra como se uma mão tivesse lançada, como se tivesse sido cortada de algum lugar, mas nada o lançou, ela se lançou por si só. Atinge os pés da estátua e a destrói completamente. E o teu sonho é esse, ó rei. Ó rei, é verdade. E a interpretação? A interpretação é esta: a cabeça de ouro representa o teu reino, o império babilônico, que é poderosíssimo como ouro. Só que o teu império vai passar, e se levantará outro império depois de ti, que representa os peitos e os braços de prata. E esse império também vai passar, e vai se levantar outro, que é o abdômen e as coxas de bronze. Mas esse também vai passar, e vai se levantar outro império, que é as pernas de ferro. Esse império será forte como é o ferro, mas ele também vai passar, e vai se levantar outro império, que é os pés, metade barro, metade ferro. Será forte como o ferro e fraco como o barro. Mas depois a pedra que foi cortada e lançada sem ninguém a jogar, vai atingir os pés da estátua e vai destruir toda a estátua. Isso será um reino, um governo, um império que não será destruído. Ele será perpétuo, ele será invencível, ele será um reino para sempre. Nós sabemos que no livro do profeta Daniel já é explicada a cabeça de ouro. É o próprio império babilônico. Mas depois que o império babilônico passou, se levantou outro império. Qual império? O peito e os braços de prata, que foi o império que representa o peito e os braços. 2, o império Medo-Persa, governado por Dário e Ciro. Ciro é que tira o povo do cativeiro babilônico. Começa a tirar o povo, arrancar o povo. Deus disse a Isaías que levantaria o ungido Ciro, que iria, despedaçaria os ferrolhos de bronze. E assim foi. Foi forte como a prata, o império Medo-Persa. Mas esse passa e vem outro. Qual é o outro? O abdômen e as coxas de bronze, que representa o império grego-macedônico, que tinha o líder maior, Alexandre Magno, o grande, que venceu todas as batalhas, que guerreou, que pelejou. Foi um império poderosíssimo, o império de Alexandre o Grande. Até conta-se uma história que em uma das batalhas que o exército de Alexandre guerreava, um soldado fugiu de medo. E quando o soldado fugia de medo, ele era pego pelos outros soldados depois da batalha para ser punido. Pegaram esse soldado e levaram para Alexandre o Grande e disseram: está aí o covarde, fugiu da batalha. Alexandre olhou para ele e perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: Alexandre. Alexandre olhou e disse: eu não perguntei o meu nome, eu perguntei o teu nome. Ele disse: o meu nome também é Alexandre. A história diz que Alexandre pegou no colarinho dele, jogou ele no chão, andou para lá, andou para cá, voltou, pegou no colarinho dele e disse: ou tu muda de atitude, ou muda de nome. Aleluia. E isso é uma lição, porque tem gente por aí
que lá no trabalho dele, o que tu é? Crente, mas bebe uma cervejinha, fuma um cigarrinho, ouve uma musiquinha depravada, compartilha vídeo pornográfico. Aí aonde vai, que tu é crente? Pelo amor de Deus, ou muda de atitude, ou para de dizer que é crente. Não envergonhemos o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É pesado, mas é uma verdade. Só que o império grego macedônico também passa, e se levanta outro império, as pernas de ferro, que é um império forte como o ferro, que foi o império mais forte da história até agora, o Império Romano. As duas pernas de ferro que foram ali iniciadas e governadas por dois irmãos, Rômulo e Rêmulo. O Império Romano foi tão forte que foi no Império Romano que Cristo foi crucificado. Para você entender a potência do Império Romano. Só que o Império Romano passou e entrou outro império, outro governo. Qual é esse? É aquele que é como o ferro, os pés, metade ferro e metade barro. É forte como o ferro e fraco como o barro. Que governo é esse? É o que nós vivemos. Quantas vezes na escola a gente não estudou que ninguém podia com a Rússia, que ninguém podia com os canhões da Rússia e as bombas nucleares que eles tinham? Como é que uma nação como a Ucrânia suporta tanto tempo em conflito com a Rússia? A gente viu grandes potências como os Estados Unidos, que a gente achava, nossa, por um bom tempo dominaram o mundo, colocaram o Talibã lá no lugar dele, só foi mudar o governo, o Talibã voltou e tomou tudo de novo. Ou seja, ao mesmo tempo que é forte como o ferro, é fraco como o barro. Um país rico como o nosso, que a agricultura aqui, se você sair por aí, Goiás afora, você vai ver o verde aqui, é espetacular. E ao mesmo tempo que começa a prosperar, daqui a pouco começa a cair a prosperidade de novo. Por quê? Porque o mundo hoje é os pés de barro da estátua. É forte como o ferro, mas ao mesmo tempo é fraco como o barro. Pessoas podres de rica, presas dentro de casa, não com algemas, não com tornozeleira eletrônica, não com prisões, mas depressivos, porque são fortes como o ferro e fracos como o barro. Mas ele também vê uma pedra que ninguém a lançou, ela atinge a estátua e destrói a estátua. É um governo indestrutível. E que governo é esse que vai vir, aleluia, como uma pedra lançada? Que pedra é essa, pregador? Quem lê Bíblia sabe que pedra é essa. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra que Moisés se escondeu atrás para ver a glória de Deus, a pedra que derrubou o gigante Golias, aleluia, a pedra que disse para Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra é essa? É Jesus, que vai vir arrebatar a igreja, e o seu governo será indestrutível. A pedra angular é Cristo Jesus. O seu governo será eterno. Ninguém vai destruir o governo de Cristo. E eu glorifico a Deus. Por quê? Porque quem vai governar com Cristo é eu, é você, é a igreja. É a igreja. Só quem aguarda a vinda de Jesus. Levante a mão e dá glória a Deus. Só que não para por aí. Oh glória. Oh glória. O livro do profeta Daniel, ele só é ruim de pregar por um motivo. Você precisa de 10 horas para concluir a mensagem. Porque é muito riquíssimo, é muita informação, mas eu já vou encerrar. Então agora, eles vencem mais uma, não vão morrer. Interpretar o sonho. Está tudo ok. Daniel é honrado. Pede honra para os amigos que oraram por ele. E tem gente que, depois que é honrado, esquece de quem chorou com ele. A vida toda pastor, não deixava o pastor dormir, pedindo oração para Deus abrir a porta. Deus abriu a porta. Quem é o pastor? Quem é o profeta? Quem é as irmãs de ciclo de oração que gemeu com ele, que chorou com ele?
pior sentimento, irmão, é o de ingratidão. Seja grato. Eu me lembro naquela pesca maravilhosa, tinha 2 barcos, Jesus entra no de Simão Pedro, continua pregando, depois manda ir para o meio. Pega uma grande quantidade de peixe. O que eles fazem? Chamam outro barco, que pescou a noite com eles sem pegar nada. Isso é gratidão. Lembrar de quem pescou comigo e não pegou nada, de quem chorou comigo, de quem estava comigo no dia da prova. Mas tem gente que depois que fica bem, irmão, você não pode andar mais comigo não, porque os lugares que eu frequento, tu não vai dar conta de pagar a conta. O tipo de roupa que eu visto não é o tipo de, irmão, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder sobre essa geração soberba. Graças a Deus que aqui não tem esse tipo de gente, aqui está cheio de pessoas gratas. Não seja como aqueles 9 leprosos que não voltaram. Volte para agradecer. Lembrem, aleluia, de quem comeu ovo contigo. Chame ele para comer picanha hoje. Aleluia. Aí o que acontece? Está tudo ok, estão estabilizados de novo. Aí o rei não tem o que fazer, né? Talvez ele ficou com a ideia da estátua na cabeça. Manda fazer uma estátua de ouro. E manda que todo mundo se dobre e se prostre e adore a estátua ao som dos pífaros, dos cântaros, dos saltérios, dos instrumentos músicos ali. Aí quando toca, 3 jovens têm um posicionamento diferente dos outros, porque muitas pessoas se posicionam. O negócio não está no posicionamento, está no posicionamento diferente. Porque tem gente se posicionando a favor do aborto, tem gente se posicionando a favor das drogas, tem gente se posicionando a favor da linguagem de todes, tem gente se posicionando a favor de um banheiro, né, para todo mundo. Eu me posiciono diferente, ainda que eu vá preso. Aonde que eu quero que a minha filha entre num banheiro e tenha um marmanjo lá? O sangue de Jesus tem poder, aleluia. Não dá para entender o posicionamento de umas pessoas. Eles lutam tanto, as mesmas pessoas, lutam tanto para ter um vagão rosa só para mulher, mas quer um banheiro para mulher e homem? Vai catar coquinho, rapaz. Cria vergonha na cara de vocês. Vocês querem a depravação, a pedofilia, mas o sangue de Jesus tem poder. Nós nos posicionaremos diferente. Aleluia. Oh glória. Tá difícil de pregar e vai ficar mais, irmãos. Eu já esperava esse tempo chegar. Tem um pastor amigo meu, pastor Marco, ele dizia: Gabriel, quando é que nós vamos levar uma surra por amor ao evangelho? Eu falei: tá perto. Esse dia eu lembrei ele, eu falei: lembra, pastor, que tu toda vez que me via dizia: quando é que nós vamos levar uma surra por causa do evangelho? Eu falei: agora tá perto, porque hoje não pode pregar mais nada, né? Porque se você pregar e ofender alguém, né? Porque você não pode, você tem que elaborar um sermão que não vai ofender alguém. Irmão, se eu for elaborar um sermão que não ofenda ninguém, eu vou ter que elaborar esse sermão não da Bíblia, mas do livro de historinha da Mônica, no livro de historinha do Chapolin, no livro de historinha de não sei o que. Aí vai alegrar todo mundo. A Bíblia não alegra todo mundo, porque quem quer viver no pecado, quem quer viver na imoralidade, quem quer viver na sensualidade, se sente ofendido. Aleluia. Mas Jesus dizia, quando alguns levantaram no meio da mensagem, começaram a ir embora, Pedro olhou para Jesus: Jesus, quer ir com eles, Pedro? Pedro olhou e disse: para onde irei eu, se só tu tens as palavras de vida eterna? O evangelho é isso, é pegar a cruz, negar a si mesmo e seguir. E para isso nós precisamos nos posicionar. Eles vão se posicionar diferente. Está todo mundo indo na onda, porque o povo gosta de ir na onda, né? Dos artistas imorais. O povo vai na onda. Mas quem é crente de verdade, não. Mas vai morrer. Morro. Mas vou me posicionar diferente. Tenho princípios. Sirvo a Deus. Aí quando ele se posiciona, né? Porque tem gente que está só de olho na gente, para correr lá e falar: olha, fulano se posicionou diferente.
E não pode. E se diz que são democráticos, né? Mas se posicionar diferente, não pode. Vai entender? Fulano se posicionou diferente. Não pode. Pois traga-os aqui para morrer. É de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se prostram diante dos meus deuses, nem da estátua que eu tenho erguido? Pois vocês vão ser lançados na fornalha. Eu quero ver qual é o Deus que livra vocês. Aí pensa nos cabra macho, irmão. Oh, se Sadraque, Mesaque e Abednego fosse brasileiro, eles eram nordestinos, irmão. Eita glória. Eles se levantam e falam: rei, tu fique sabendo de uma coisa, rei, que nós nem precisamos te responder sobre esse negócio, porque nós não vamos nos prostrar diante dos teus deuses, nem da tua imagem. Pode aquecer a fornalha 7 vezes mais. O nosso Deus é quem vai nos livrar. E se Ele não nos livrar, ainda assim nós morreremos de cabeça erguida. Porque morrer com Cristo é céu garantido. Se prostrar a proposta do inimigo é inferno garantido. Eu morro com Cristo e vou para o céu. Melhor do que aceitar a proposta e ir para o inferno. Quem quer ir para o céu, levante a mão e dá glória a Deus. Aí o Nabucodonosor manda atarem eles. Oh, glória, eu amo esse texto bíblico. Porque amarram as mãos, amarram os pés, aquece a fornalha 7 vezes mais. Quando os guardas de Nabucodonosor abrem a fornalha para jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro, o fogo está tão quente que eles são queimados e morrem na hora, os guardas. E jogam eles lá, atados pés e mãos. O fogo não queima o cabelo deles. O fogo não queima o rosto deles. O fogo não queima o corpo deles. O fogo não queima as roupas deles. Mas as amarras que amarravam as mãos e amarravam os pés, o fogo queima. Aleluia. Aí tem gente querendo desistir porque a fornalha aqueceu mais. Aleluia, porque estava difícil, piorou depois que começou a buscar. Estava difícil, o negócio estreitou mais, a fornalha aqueceu mais. Se está pensando em desistir, parar, não. Aleluia, essa fornalha não é para matar, porque é nessa fornalha que Deus vai tirar as amarras que está amarrando teu marido na cachaça, que está amarrando teu filho nas drogas, que está amarrando tua família na idolatria. É no meio dessa prova, aleluia, esse fogo não é para matar, mas é para libertação. Aleluia, Deus vai enviar o seu anjo e vai livrar. Lázaro morreu. Olha só, Lázaro morreu. Jesus chega e diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro está com as mãos amarradas e os pés amarrados, mas ele sabe porque Jesus mandou. Aí a ordem de Jesus: tire as amarras. Então as lágrimas que alguém chorou por Lázaro se tornam em alegria agora ao ver Jesus mandando: tire as amarras. Aleluia, Paulo e Silas estavam amarrados pés e mãos na cadeia. Estremeceu tudo, todas as portas se abriram e as amarras que prendiam as mãos e prendiam os pés caíram. Entenda, esse processo é para libertação, é para transformar. Alguém vai ser liberto no meio desse teu posicionamento. Alguém vai ser transformado no meio desse teu posicionamento. Põe uma coisa na mente: o sangue pode dar na canela, que nós não vamos baixar a guarda. Não baixe a espada. É tempo de guerra, mas nós vamos guerrear e vencer. É daqui para o céu. Ninguém para a igreja, ninguém para a gente. Quem acredita, adora. Parece que Deus abandonou eles naquele momento, deixando eles ser jogados lá dentro. Mas lá dentro Deus prova que estava com eles.
No caso de Daniel, a Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O anjo do Senhor era a pessoa de Cristo em forma teofânica no Antigo Testamento. E agora eles caem lá dentro, só queimam as amarras das mãos e dos pés. Eles começam a passear lá dentro com o próprio Cristo. Nabucodonosor se levanta, assustado, apavorado. Não jogamos 3 homens lá dentro, eu vejo 4. Oh glória! O inimigo nos afronta e tenta contra a nossa vida até ele ver o nosso Deus. Depois que ele vê o nosso Deus, ele amarela. Ele volta atrás, ele muda a lei, aleluia. O nosso Cristo vai se levantar. Se a gente se posicionar por causa dele, ele vai se posicionar por causa da gente. Eu vou repetir, se a gente se posicionar por causa dele, ele vai se posicionar por causa da gente. Se a gente se posicionar por causa dele, ele vai se levantar por causa da gente. Se a gente se levantar pela causa dele, ele vai se levantar pela causa da gente. Se a gente orar para ele, ele vai, aleluia, dar a resposta para nós. Se a gente adorar ele, ele vai enviar o socorro para nós. Quem acredita que Deus vai se levantar? Eu vejo 4 homens e um é semelhante ao Filho dos deuses. Não é qualquer um que vai te livrar dessa prova. Não é qualquer um que vai te arrancar desse vale, dessa fornalha. É o próprio Cristo. Eles estão mais aquecidos na presença de Deus do que a fornalha de Nabucodonosor aquecida 7 vezes mais. É tempo de posicionamento. O mundo, a gente viu que o mundo é anticristo, né? Tudo que é pautado a Cristo, família, princípios, qualquer um que levantar defendendo a bandeira de Deus, vai ser separado pelo sistema. E o sistema, mundialmente falando agora, durante essa pandemia, esse caos, o sistema tomou o poder mundialmente, trazendo pautas de tudo que não presta em todo canto. Aí do nada um grupo de jovens vai para uma faculdade e começa a orar. Oh glória! E Deus desce na terra. E o culto dura 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, já dura 7 dias e não para. Ontem, se não me falha a memória, uma cadeirante levantou lá, diante de todas as câmeras, entenda. Oh glória, está tendo um avivamento na América do Norte, através de jovens que começaram a orar. E a minha oração tem sido, Jesus, faz no Brasil também. Faz no Brasil também. Faz no Brasil também, aleluia. Foi um culto normal como esse, que o pregador pregou uma mensagem de arrependimento, e a glória tomou, e as pessoas estão indo lá, confessando seus pecados, aceitando a Jesus. E eu estou em expectativa que eu vá pregar em um culto, e esse culto não pare, que desça um avivamento sobre a nação brasileira. Pode o sistema aquecer a fornalha 7 vezes mais, que nós cristãos temos uma chama que é mais forte do que qualquer chama mundial. Quem acredita, eu creio que vai haver um avivamento que antecederá o arrebatamento da igreja. Se coloca de pé em nome de Jesus. Me empreste teus músicos. Cadê os músicos? Dê um lá menor aí. E me empreste tua voz também. Pega ali Oh glória, arabaxore cantui. Aleluia. Oh glória. Há uma presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus aqui. Só quem se posicionou te prepara para andar de mãos dadas com o 4º homem da fornalha, com o Todo-Poderoso, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Lá menor, lá menor, lá menor, lá menor. Aleluia. Glória.